sou um nutricionista como tu e como mais 4 mil colegas em Portugal e seguramente muito mais no Brasil. Fiz um doutoramento na área da Fisiologia do Exercício. Sou professor universitário, não há muito a dizer. Sou investigador, dou aulas, dou algumas consultas também. Vou dividindo a minha vida entre dar aulas, dar consultas, e é isso que eu faço. Não há, Ah, acho que não importa o mensageiro, importa a mensagem, acho eu. exatamente. E aqui são, se eu não me engano, acho que agora são 150 mil nutricionistas. É bastante. O país também é grande, mas acho que bateu essa marca agora, 150 mil nutricionistas. Mas vamos lá. Fantástico, fantástico, A fantástico. profissão vem crescendo, é importante. E para a gente dar prosseguimento, então, meu amigo, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para a gente introduzir um pouquinho sobre o HMB e a leucina, né, que vão ser o foco aqui da nossa conversa. Para o pessoal aí que está acompanhando, falar um pouquinho dos dois. Ah, bom, vamos começar pela leucina, né? Se calhar é mais fácil. A leucina é um dos aminoácidos de cadeia ramificada, os chamados BCAAs, que têm uma enorme popularidade e ganharam enorme popularidade junto do público da musculação, não é? Vocês chamam aí no Brasil de marombeiros, não é? O tal da maromba. E o que é que eu posso dizer sobre a leucina? É um dos três aminoácidos de cadeia ramificada, tem as suas particularidades, escapa, tal como os aminoácidos de cadeia ramificada, escapa ao metabolismo hepático, portanto é sobretudo metabolizado no músculo. Tem esse nome cadeia ramificada porque a sua cadeia ratificada, o seu grupo R é ramificado, portanto tem sobretudo carbonos e hidrogénios, portanto tem as suas particularidades, os BCAAs têm particularidades em termos de metabolismo, sem dúvida, e descobriu-se recentemente que a leucina era o gatilho, ou era um, eu não gosto de dizer que é o gatilho, porque nós neste momento já sabemos um pouco mais do que isso, já sabemos que a leucina não é só a leucina que é o gatilho, mas tudo bem. Ganhou a fama de ser o gatilho da síntese proteica muscular, a leucina, porque a leucina tinha afinidade com uma sinase chamada mTOR, que tem grande fama e que é muito discutida, e como se descobriu que a leucina tinha grande afinidade com a cistrina, que é o antecessor do mTOR, não vou voltar a ser chato com bioquímica aqui, não quero que as pessoas se assustem ainda mais nessa área, como se descobriu que tinha essa afinidade, começou-se a estudar a leucina e foi dos três BCAAs o que ganhou mais protagonismo. Portanto, para a nossa conversa aqui, e não é só a questão da síntese proteica muscular, a leucina tem outras funções que vão muito além da síntese proteica muscular, mas para a nossa conversa vamos dizer que é importante como iniciador, como aminoácido iniciador da síntese proteica muscular. Isto a leucina. O HMB, que tem o nome beta-hidroxi-beta-metilbutirato, penso que é fácil perceber porque é que é HMB, porque não dizemos beta-hidroxi-beta-metilbutirato, um Com bocadinho certeza. longo, não é? O nome. Portanto, o HMB é um derivado da leucina, portanto, é o produto de um metabolismo muscular com transaminação da leucina no músculo, portanto, perda do grupamina, e, por sua vez, esse HMB, essa leucina transaminada, é um outro suplemento que já foi à venda, que se chama KIC, alfa-KIC, alfa-cetoisocaproato, que vai para o fígado e sofre uma deoxigenação e é convertido em HMB. Portanto, o HMB é basicamente, não querendo ser muito detalhista, um parente, um metabolito da leucina, um derivado da leucina. Vamos dizer desta forma. Portanto, a leucina é um aminoácido essencial, um dos três aminoácidos de cadeia ramificada. A leucina sendo convertida em HMB entre o músculo e o fígado. Pensa-se que, em parte, os efeitos da leucina se devem ao HMB. É o que se acredita, mas hoje em dia nós já sabemos que ambos têm afinidade a cistrina 2, que é o antecessor da ligação, portanto, a ativação, é fundamental para a ativação do mTOR. Portanto, ambos têm afinidade. Quando nós discutimos leucina e HMB, isto é importante que fique em cima da mesa, o que estamos a discutir são diferentes afinidades ao mTOR. Está bem? Diferentes afinidades, é isso que nós estamos a discutir. Está bem? Certo. E quando se fala da leucina, se fala muito do limiar da leucina, né? Uma quantidade que seria interessante ali para justamente por esse gatilho, né? Na síntese proteica muscular. O que você pode falar dessa? Qual é a quantidade? Se isso realmente tem um sentido? O que você poderia falar sobre? Bom,
questão da leucina, do tal limiar da leucina, nós sabemos que requeremos certas quantidades de leucina para ativar a síntese proteica muscular, para ser o tal gatilho. Se quisermos pensar disto de uma forma, no sentido figurado, de uma forma muito simples, podemos dizer que a leucina é um pouco... Imagina que estás a construir um muro, ok? E tu tens um pedreiro que vai fazer um muro. Mas ele não vai fazer um muro se tu não lhe deres ordem para fazer o muro, certo? Então, uma certa quantidade de leucina será fundamental, será alguém que diz ao pedreiro, faz o muro, ok? E essa quantidade de leucina, essa ordem para fazer o muro, varia. O mínimo que nós conhecemos na literatura é 1,7 gramas. 1,7 gramas como mínimo, para ativar o mTOR a partir da leucina. E pode chegar até 5 gramas de leucina. Então, porquê esta discrepância de 1,7 para 5? Porquê que isto varia tanto? Varia porque a sensibilidade da leucina depende se estás doente ou não, se és mais velho ou não, se fazes exercício ou não. Portanto, quanto mais exercício fazes, quanto mais treinado és, quanto mais ativo és, de uma forma simples, mais novo, etc, etc, menos doente, menos leucina precisas. O limiar é mais baixo. Quanto mais doente, quanto mais inativo, quanto mais velho, o limiar de leucina mais alto. A quantidade de leucina será maior. E será maior também se a quantidade de proteína for insuficiente. Se a quantidade de proteína não for suficiente, precisas de mais leucina. Isto nós sabemos. Portanto, acabando aqui o nosso exercício de construção do muro, tu precisas de uma certa quantidade de leucina para começares a fazer um muro. Vamos pensar no muro como uma síntese proteica muscular, como construção de tecido muscular. Está bem? Então tu precisas de um empreiteiro, de alguém que diga ao pedreiro, faz o muro. A quantidade de leucina, para que essa ordem aconteça, para que o empreiteiro fale com o pedreiro, varia, como eu disse, dependendo destas situações. E depois, não basta o empreiteiro mandar o pedreiro fazer o muro. Ele tem que ter matéria-prima, tijolos, etc., o que for, para construir o muro. Então, não basta só ter a quantidade certa de leucina, é necessário ter a matéria-prima. E a matéria-prima será o quê? De 6 a 15 gramas de aminoácidos essenciais. Portanto, tu precisas das duas coisas. De 6 a 15 gramas de aminoácidos essenciais e de 1,7 a 5, mas vamos falar de 3 gramas, que é o valor mais consensual, e 3 gramas de leucina dessas 6 a 15 gramas de aminoácidos essenciais. É isto que tu precisas para poderes fazer um muro. Portanto, não serve de nada o empreiteiro falar com o pedreiro se ele não tem matéria-prima para fazer o muro. Da mesma forma, não vale a pena dar matéria-prima ao pedreiro se ele não tem a ordem para fazer um muro. Precisas das duas coisas. Está bem? Portanto, é esta a importância, não é só esta a importância da leucina, mas no nosso contexto de conversa, esta é a importância da leucina. Será o gatilho, como uma arma. Tu primes o gatilho pela leucina, mas tens que ter munições para disparares a arma. É a mesma lógica. Essas munições são as tais 6 a 15 gramas de aminoácidos essenciais. Varia. Varia. Quanto mais velho, teoricamente, mais aminoácidos essenciais tu precisas, mais leucina tu precisas. Está bem? Quanto menor a quantidade de aminoácidos essenciais, maior a quantidade de leucina necessária. Sim? Certo. E até já passando para a parte das quantidades, né? A gente vê alguns suplementos, por exemplo, que eles têm por exemplo, BCAAs que tem uma quantidade de leucina maior, né? Aí tem uns que são 10 para 1, né? Entre os três, a leucina com altas quantidades, né? Você praticamente já respondeu uma parte sobre isso, né? Qual é a aplicabilidade disso, né? Bom, o rácio 2 a 1, que tu conheces, portanto, dobro da leucina para a isoleucina valina. Vamos ver uma coisa. Quando olhamos para estudos in vitro, a afinidade da valina com a mTOR é quase inexistente. Está bem? Portanto, por aí não entramos. A isoleucina tem alguma afinidade, mas muito menor do que a leucina. Agora, tu provavelmente estás a perguntar, e muita gente está a perguntar, se não há afinidade da isoleucina é baixa com a mTOR, e se a valina praticamente não tem afinidade, porque é que os BCAAs vêm num rácio de 2 a 1? Bom, foram retirados o rácio de 2 a 1 da natureza, do whey, por exemplo, tens um rácio mais ou menos 2 para 1. Está bem? E porque havia alguns estudos em ratos, se a memória não me falha, até acho que do Gabriel Wilson, não quero estar a falar coisas erradas, mas até acho que era no Gabriel Wilson, que mostrava que quando se dava leucina de forma isolada, os outros BCAAs reduziam a concentração plasmática. E então começou-se a dar
nesta proporção de 2:1, um pouco por essa lógica. Agora repara, tu tens um trabalho do Church-Ardveney, do Tyler, Church-Ardveney, em 2014, que mostra que se tu dás leucina, uma certa quantidade de leucina, sozinho, e dás a mesma quantidade de leucina com os outros dois BCAAs, tu tens o menor síntese proteica muscular. Isto é curioso, não é? Porquê que tu dás a mesma quantidade de leucina e ela tem um efeito na síntese proteica muscular, mas quando dás com os outros dois a mesma quantidade de leucina, tu tens menos síntese proteica muscular? E qual é a hipótese que se arranja? O que é que se avançou disto? O que é que o Tyler sugere? Eu acho que é uma hipótese bastante plausível. Ele diz que provavelmente o que acontece é que há competição pelo transporte da leucina, porque eles partilham o mesmo transportador de aminoácidos neutros, o ASCT2, em princípio, um dos. Portanto, poderá haver aqui uma competição. Portanto, dar a leucina com os outros aminoácidos, cadeia ramificada, até poderá ser contraproducente neste aspecto. Portanto, a questão de dar mais leucina, 2:1, já há 4:1, já vi 6:1, acho que há 10:1, enfim. Sim. Não sei se vamos chegar ao 20:1, mas se calhar um dia é uma questão do wishful thinking. Achar que dá mais leucina vai haver mais efeito. O único estudo que eu conheço que comparou esse rácio de 4:1 com 2:1, eu até partilhei no meu Instagram, acho que no Facebook, não mostrou efeito nenhum na recuperação muscular. Portanto, não vejo lógica. O único estudo que foi feito não mostra vantagem. Tá bem? Os valores de leucina que eu falei são por refeição. Só para esclarecer que alguém perguntou. São valores de leucina por refeição. 3 gramas por refeição. Não por dia. Tá bem? Certo. Eu perguntei até porque eu vi realmente esse estudo, você tinha postado esse estudo. E é algo que é pertinente, porque as pessoas têm essa dúvida mesmo. E já passando para o HMB, né? O HMB ele tem uma questão interessante porque surgiram alguns estudos com alguns resultados, vamos dizer assim, incríveis, né, no passado, e aí o HMB entrou como se fosse um suplemento mágico praticamente, né? E hoje a gente sabe que não é bem assim. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Como é que foi essa história da HMB? Bom, como é que isso surgiu? Esses estudos com resultados extraordinários começam em 2009, com o professor Kramer a fazer um estudo no Medicine and Science, Sports and Exercise. Curiosamente, a revista onde eu viria a publicar 10 anos depois o meu primeiro estudo de doutoramento, em que se mostravam ganhos de... Nós fizemos a extrapolação a partir dos gráficos, portanto, o estudo não tem valores em concreto, tem apenas um gráfico de barras. E nós conseguimos extrapolar a partir de uma artimanha, usando software, conseguimos traçar uma tangente até a linha do Y do gráfico e chegar a um valor. Estamos a falar de valores de ganhos de massa isenta de gordura de 9,3, 9,2 kg de massa isenta de gordura, que não é músculo, são coisas diferentes. Massa isenta de gordura é tudo aquilo que não tem gordura, portanto, compreende, água, massa muscular, glicogênio, okay? Tudo aquilo que não é gordura. E esse trabalho mostrava cerca de 9 quilos, um pouco mais, 9 quilos de massa isenta de gordura. Mas o método não usou o Tobeck, que é o método de avaliação, enfim, um bocadinho ultrapassado, que é condutividade corporal, Total Body Electric Conductivity. É um método que era um pouco melhor que a bioimpedância na altura, achava-se, mas que saiu um bocadinho em desuso, e que é muito validado em carcaças de animais, mas pouco validado em humanos. Tá bem? Não tem tanta validação em humanos como isso. Muito validado em carcaças, mas em humanos não tanto como isso. E saiu esse primeiro trabalho, na altura, de notar que esse trabalho do professor Kramer não tinha só HMB. Era um suplemento da IAS, que era uma Muscle Armor, que tinha HMB e mais uma série de aminoácidos. Portanto, não era só HMB. Isto foi em 2009 e o assunto ficou por aqui. Entretanto, começam a aparecer trabalhos e em 2014 aparece um trabalho do Jacob Wilson que mostra ganhos de 7,4 kg de massa isenta de gordura já usando DEXA, etc, etc. E eram resultados extraordinários. E toda a gente ficou espantado porque nunca se tinham visto resultados com um suplemento dessa natureza. Aliás, há trabalhos com esteroides que não conseguem esse resultado. No caso do estudo do Bison no New England Journal of Medicine, não tinha esses resultados. Então ficou toda a gente muito espantada, eu próprio fiquei espantado, achei extraordinário. Era um tipo diferente de HMB, não era o HMB cálcico que o professor Kramer tinha usado, era o HMB em forma livre, que tem diferenças
no seu pico plasmático. O livro tem um pico plasmático de 30 minutos, o cálcico, que era a versão original, porque usava-se cálcico com HMB porque achava-se que melhorava a solubilidade. Era essa a lógica por trás. E depois achou-se que se calhar era má ideia e retirou-se o cálcio e fez o HMB livre. E foi esse que foi testado, o Free Acid, que foi testado pelo Jacob Wilson. E quando isso sai, portanto, isso surge na sequência de uma revisão que sai em 2013 pelo próprio Jacob Wilson, no Journal of International Society of Sports Nutrition, e que mostrava esta diferença de cinética, vamos dizer assim, de absorção entre os dois tipos de HMB. E sai o primeiro estudo com o Free Acid. Já havia uns posters publicados antes, em 2012, com alguns efeitos interessantes, e sai o primeiro estudo, em 2014, se a memória não me falha, do Jacob Wilson. Com estes resultados extraordinários, o mundo explodiu. Toda a gente achava que se tinha descoberto o santo graal da hipertrofia muscular, e ao mesmo tempo que se ganhava massa muscular, perdiam-se quantidades extraordinárias também de massa gorda. Portanto, era um suplemento que tinha, foi uma autêntica bomba, uma autêntica granada. Entretanto, isto sai este trabalho, toda a gente muito espantada, eu próprio também, e em 2016 sai um outro trabalho do Ryan Laurie, um aluno de doutoramento do Jacob Wilson, com resultados ainda mais extraordinários, com 8,5 kg de massa exenta de gordura ganhos, adicionando HMB Free Acid da ATP, um outro suplemento, que mostravam, ainda amplificou mais. E aí, toda a gente ficou doida, descobrimos agora o verdadeiro segredo para a hipertrofia muscular, e eu próprio também estava à espera de encontrar alguma coisa, e decidi fazer um estudo. Qual era a minha ideia? Bom, nós tínhamos o HMB cálcico, que tinha sido testado pelo professor Kramer, tínhamos o Free Acid testado pelo Laurie e pelo Wilson, e tínhamos uns estudos com alfica, que é um outro derivado da leucina, que tinha sido testado pelo Antimer em 2010, num outro paper, tinha sido com futebolistas, que mostrava um efeito no catabolismo dos membros inferiores. E o que é que eu pensei? Bom, o meu doutoramento vai ser comparar o cálcico, o Free Acid, o alfica e um placebo e ver como é que isto se comporta. E testamos isto na hipertrofia muscular, medindo a espessura muscular pelo ultrassom. Testamos isto em marcadores inflamatórios, como PSI, num outro paper. Testamos isto na composição corporal, utilizando DEXA e controlando a água. Portanto, fizemos 3 trabalhos, mais um, portanto 4 trabalhos para estudar, para comparar estes metabolitos. Basicamente a ideia foi esta, esclarecer se havia superioridade. E não encontramos efetivamente diferença nenhuma. E isto foi validado. Portanto, não só nós não encontramos, o primeiro trabalho a seguir com a comparação com os tipos de HMB foi o nosso, no Medicine and Science Sports and Exercise. Entretanto, passado algum tempo, sai também no Brasil um trabalho de Aline Tritos que compara também os suplementos. Também não mostra diferenças, não mostra vantagem de nenhum tipo. Uns efeitos muito semelhantes aos nossos. Aliás, eles citam o nosso paper, dizem que os resultados estão em linha com os nossos. Ao mesmo tempo que eu estou a fazer este trabalho aqui em Portugal, tenho a minha colega Josie Jakubowski no Canadá, que trabalha com o professor Stuart Phillips, uma aluna do professor Stuart Phillips, que também faz uma comparação da leucina com o HMB e não encontra diferenças. Okay? Em vídeos treinados, um estudo muito bem feito, controladíssimo. Portanto, são estudos que têm estes trabalhos, tanto o nosso como o da Josie, que também saiu no Medicine and Science, como o trabalho da Aline Trito, são trabalhos, a meu ver, bem feitos. O trabalho da Aline Trito está bastante bem feito, eu estive a ler o trabalho, e é um trabalho bem feito, que controla o volume de treino, tem uma série de variáveis, acho que é um trabalho extraordinário. E não se encontra diferença, não se consegue validar aquele efeito altamente anabólico e redutor de massa gorda que os trabalhos do Jacob Wilson e o Ryan Laurie mostravam. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos aqui a falar, e isto é importante que se faça este transfer. Em vez de estar aqui a falar em quantidades de massa exenta de gordura e redução de massa gorda, vou-vos dar um exemplo. Os efeitos encontrados, para que as pessoas percebam isto, os efeitos encontrados com HMB Free Acid nos trabalhos do Jacob Wilson e do Ryan Laurie eram superiores à utilização de testosterona, de testosterona 600 mg por semana, eram superiores à testosterona injetável, portanto, um esteroide, e ao mesmo tempo eram superiores na redução de massa gorda à sibutramina e ao orlistat. Portanto, nós tínhamos um suplemento que era superior à testosterona injetável e era superior na perda de peso ao orlistat e à sibutramina. Isto é para termos uma noção da magnitude dos resultados que nós tínhamos aqui. E isto foi escrito, saiu em vários papers, tanto no European Journal of Sport Science, como no Journal of Sport Science, como no Medicine and Science Sports and Exercise. Portanto, todos esses papers mostravam isto. E isto saiu, quando estes papers saíram, houve cartas ao editor, houve críticas
foram feitas críticas. O Stuart Phillips escreveu mais do que um paper em relação a estas questões que escreveu às revistas, apontando limitações. Os autores responderam uma primeira, não responderam uma segunda carta. Enfim, houve também uma carta do Parker Hyde que questionava a metodologia do DEXA que eles utilizaram nos trabalhos deles, se haveria algum problema, como é que fica livrado o DEXA, qual foi a padronização da avaliação nos participantes. Enfim, houve aqui muita gente a criticar estes trabalhos. Entretanto, os trabalhos subsequentes, o nosso e outros, não encontraram estas diferenças. Eu não quero estar aqui a pôr em causa ninguém, acho que nós não devemos construir o nosso discurso com base naquilo que os outros fizeram, nem estar a criticar, nem a especular o que é que se passou. Não me compete a mim, nem me compete... Eu sei que houve muita gente que gostou de pegar no nosso trabalho e outros, e fomentar polémica e atirar umas quantas pedras ao Jacob Wilson. Eu não sei o que é que se passou. Pode ter acontecido muita coisa. Está bem? O DEXA está mal calibrado. Eles, por exemplo, não controlaram... eles falam numa dieta equilibrada e dão percentuais de proteína, etc. etc. São valores relativos, não são absolutos. Eu não sei se houve... As cartas foram respondidas... Foi respondida uma carta. A segunda carta não foi respondida. Portanto, eu não sei se a quantidade de proteína foi suficiente, porque dizer, os participantes fizeram uma dieta equilibrada com 20% de proteína não me diz absolutamente nada quando eu não sei a quantidade de calorias que foi oferecido. Portanto, esta é uma das questões que está em cima da mesa. Pode ter acontecido algum problema no DEXA, não é inédito. Eles também não controlaram a água corporal. A água corporal pode influenciar os resultados no DEXA. O DEXA por si só não é o gold standard para avaliar a composição corporal. As pessoas têm a ideia que a densitometria radiológica da dupla energia por si só é o gold standard para avaliar a composição corporal. DEXA é gold standard para avaliar osso. Ponto final, parágrafo, está bem? Avaliar osso. O resto, ele dá por diferença. Ou seja, ele mede o osso, num segundo fecha a massa gorda, e depois o resto é diferença. Está bem? Se houverem alterações no glicogênio muscular ou na água, e ambos estão relacionados, porque cada grama de glicogênio muscular é armazenada com 3 a 5 gramas de água, vai haver uma alteração na massa cinzenta de gordura e isso não é necessariamente músculo. Está bem? Portanto, eles não controlaram a água corporal. Nós, no nosso trabalho, controlamos a água corporal usando bioimpedância espectroscópica. Portanto, controlamos a água e tentamos garantir que não houvesse uma variação de água que pudesse influenciar aquilo que nós estávamos a referir. E, adicionalmente, usamos, por exemplo, o ultrassom para medir a espessura do vasto lateral e do reto femoral para garantir que era uma espessura do músculo. Está bem? Portanto, não só controlamos a dieta e tudo mais, como tivemos esta preocupação adicional. E eles não tiveram, eles não controlaram a água e a dieta, como vos disse, teve esta limitação. Eu sei que depois houve um vídeo feito pelo Jacob Wilson a contrariar todas as críticas, enfim, a fazer uma série de argumentos, por exemplo, a dividir os ganhos de massa muscular em quilos por semana. Isso não me interessa absolutamente nada. Zero. O que é que me interessa a mim? A mim não me interessa quantos carros é que passam por hora de Lisboa a Porto. Interessa-me a quantos é que lá chegam. Não me interessa estar a dividir os valores por quilogramas por semana, porque os ganhos de massa muscular não são lineares. Portanto, esse argumento não serve para nada. Depois utilizam um argumento do trabalho do Stone. O trabalho do Stone há um ganho de massa muscular bastante grande, mas o próprio Stone é com creatina, não é com HMB, e o próprio Stone descreve no paper que provavelmente aqueles ganhos se devem à água. E depois utiliza 2 trabalhos com ingestões brutais de calorias em obesos que não fazem exercício e que houve realmente ganhos de massa muscular e houve ganhos monstruosos de gordura. Então, são argumentos um bocadinho ultrapassados. Mas isso depois é de discutir. Os estudos do Jacob Wilson no ácido fosfatídico, não, está aqui alguém a questionar, não são propriamente do Jacob Wilson, são do Jordan Joy. Está bem? E tem também resultados interessantes, mas não desta magnitude. Estamos a falar desses trabalhos. Há um trabalho do Jordan Joy, com ácido fosfatídico, se a memória não me falha, mas são ganhos de 2 kg e qualquer coisa. Não se comparam aos 7 nem aos 8 kg que nós vimos nesses trabalhos. E há também trabalhos de Jacob Wilson, já agora, do grupo dele, com o ácido araquidónico, também com resultados muito interessantes. E o trabalho de vocês é diferente do Wilson, ele foi bem controlado, né? Como você falou, controlar a água corporal, a dieta também, e basicamente eram também pessoas treinadas, né? Com uma dieta equilibrada. Então, a gente pode pensar aqui, delinear,
que para uma pessoa, para um atleta, para um praticante de atividade física que está com uma dieta ajustada, quantidade de proteína, enfim, o HM-beta ele se torna completamente desnecessário Ele vai nessa daí para a praia. população. Ele vai daí para a praia. Se a ingestão proteica que tu fazes é suficiente, se tu ingeres os tais 6 a 15 gramas de aminoácidos essenciais e obtens 3 gramas de leucina, estás a levar a ideia para a praia. Não há vantagem absolutamente nenhuma. Estás a tomar um HMB, isto em quem é saudável e faz exercício. Noutros contextos, talvez haja algum interesse. Tá bem? Mas para quem está, quem é saudável e faz exercício e é jovem, não vejo vantagem absolutamente nenhuma de tomar HMB nem leucina de forma isolada. Há alguns contextos onde pode haver interesse, contextos onde pode haver interesse. Vegetarianos, pode haver interesse em suplementar com leucina ou com BCAAs, porque as fontes proteicas vegetarianas são tipicamente mais baixas em leucina e em BCAAs. Pode fazer algum sentido. Idosos, onde a ingestão proteica seja mais baixa do que o normal, poderá fazer sentido usar a leucina para resgatar a síntese proteica muscular. E nós sabemos que os idosos tendem a ingerir uma menor quantidade de proteína porque perdem o palato, pela disrofia, que se instala cuidado, enfim, pelas dificuldades de mastigação, próteses mal adaptadas, falta de dentes, etc. Portanto, pode fazer sentido suplementar com leucina, por exemplo, em idosos, quando a ingestão proteica é insuficiente. Mas não é só leucina. Tu podes resgatar a síntese proteica muscular com leucina, podes resgatar a síntese proteica muscular com ômega 3 e podes resgatar a síntese proteica muscular até com simplesmente hidratos de carbono. Está bem? Portanto, não tem que ser necessariamente leucina, mas é uma estratégia. Outro contexto onde o HMB tem sido muito estudado e a leucina tem sido em contextos hospitalares, portanto, em acamados. Aí a lógica é outra. O argumento é que o HMB tem uma semivida mais longa do que a leucina. Então pensou-se que isso podia ser interessante em estudos em bed rest, em acamados. E realmente havia um trabalho do Nicholas Deutz que saiu, que mostrava algum efeito interessante. Também foi alvo de uma carta do professor Stuart Phillips, em que houve ali umas pequenas questões, porque o grupo que fez HMB também ingeria mais proteína. Houve ali algumas limitações que o próprio Nicholas Deutz reconheceu que existiam, mas talvez aí, se o HMB tem algum efeito, será em indivíduos que estão lesionados, por exemplo, imobilizados por lesão ou em acamados e em doentes. Em saudáveis, ativos, treinados, não me parece ser uma boa opção. E mesmo este trabalho que saiu agora há pouco tempo, do Stan, que mostra que nem usa Dexa, usa bempedácio, espectroscópica, eu relembro duas coisas. O trabalho do Stan, que muita gente me tem perguntado, tem duas questões importantíssimas. Uma, não controlou a ingestão alimentar. Isto é muito importante. Duas coisas. São não treinados. Não treinados sem controlar a ingestão alimentar. Então, não é bem comparável aos outros trabalhos que foram feitos, está bem? O próprio Vitor Hugo, quando ele falou na live, ele citou, né? Quando você pega um trabalho com não treinado, se você não tem um controle, etc., você consegue resultados, muitas vezes, satisfatórios com pequenas coisas, né? Só para não deixar passar, o Pedro Carvalho elogiou a sua estante, tá? Gostou da sua estante, que ele estava reclamando. Ele foi bastante melhor do que a minha, mas pronto, este é o que temos. Ainda não consegui chegar ao nível da estante de alguns políticos em Portugal, mas estou a fazer um esforço, mas não posso pôr cá mais livros em casa, sob pena da minha integridade física, não podia ser garantida. Portanto, neste momento, felizmente, já temos os e-books, já conseguimos evitar, mas ainda sou do tempo. Infelizmente ainda sou do tempo. Eu ainda tenho um livro de Fisiologia de 1990. Portanto, pô, show. É verdade. Descobriu há pouco, mas sim. É que ele estava chateado, que ele tá fazendo as consultas online e tá faltando livro atrás. Aí ele falou que os pacientes dele estavam perguntando, cadê os livros? Está fazendo a live sem o... Mas vamos lá. Outra questão também. Eu estou buscando aqui alguma aplicabilidade, por exemplo, para o HMB, para a própria leucina. Então, vamos dizer, eu já vi um trabalho também, né? Porque sabe que eu gosto muito dessa área de esporte e combate. Agora, eu não lembro qual é o grupo, mas é um grupo também que pesquisa muito sobre a HMB, né? Eles fizeram um estudo com atletas perdendo peso para a luta, né? Então, basicamente, teria alguma racionalidade também num atleta que está fazendo uma dieta mais restrita, que não consome quantidade de proteína, por exemplo,
que seriam ideais para ele? Esses suplementos, tanto o HMB quanto a leucina, poderiam ter o valor nesse momento? Tu estás a falar dos trabalhos do Arkady Mikalski, certo? Isso. Nem tentei falar o nome dele, porque... Estás a falar do investigador da Polónia. Os trabalhos do Exatamente. Arkady Mikalski usam bioimpedância. Está bem? Já começa Primeira aí. questão. Portanto, usam o Ackern, que eu até gosto da bioimpedância Ackern. Acho que é interessante porque o Ackern permite colocar as equações adaptadas à população que estás a estudar. Portanto, consegues extrair dados de reactância e capacitância, consegues extrair dados da Ackern e consegues aplicar formas específicas para a população e podes corrigir esses valores. Portanto, até gosto da Ackern, mas tem essa questão. São trabalhos que são feitos com bioimpedância, portanto, não é propriamente 4 compartimentos, um modelo de 4 compartimentos, que é um modelo muito mais rigoroso, tem essa questão. Eu acho que pode ser interessante tu aumentares a ingestão proteica quando estás a reduzir o peso de um atleta, como é lógico. E nós temos trabalhos que mostram isso. Não é? Um trabalho muito conhecido, o professor Stuart Phillips fala muito desse trabalho, um trabalho do Dr. Thomas Longland, em 2016, no American Journal of Clinical Nutrition, mostra que em déficit calórico, e com déficit calórico bem agressivo de 40%, bem grande, tu consegues manter e até ganhar se calhar, um pouquinho de massa muscular utilizando uma ingestão proteica mais alta. Só que tu, quando estás a trabalhar para a perda de peso, tu não podes, tu tens que apostar numa ingestão proteica de 2,4 até 3,1 gramas por quilo. Estás a falar de uma ingestão proteica bastante elevada. Com uma ingestão proteica elevada, assumindo que tu utilizas fontes ricas em leucina, tu não vais precisar de suplementar, em princípio, HMB e leucina. Agora, se tu tens uma atleta vegetariana ou vegan, poderá fazer sentido corrigir essa falta de leucina e de BCAAs com suplementação. Está bem? Portanto, isto vai depender muito do contexto onde tu estiver. Em condições normais, não. Quando nós falamos do whey, a questão do whey ser melhor, entre aspas, eu detesto o termo melhor, porque isto melhor é um termo muito forte para certas coisas. Não é? Nós não temos esse grau de certeza na ciência para usar melhor e nada é perpétuo. Não existem verdades cravadas na pedra em ciência. Isto é importante que esteja presente na cabeça das pessoas. Quando nós dizemos que o whey é melhor, porquê que o whey é melhor? O whey é melhor porque ele cumpre estas premissas. Tu com 20, 25 gramas de whey consegues 6 a 15 gramas de aminoácidos essenciais e consegues 3 gramas de leucina. Simples. É só isto. Se conseguires obter 6 a 15 gramas de aminoácidos essenciais e 3 gramas de leucina, venha ele de onde vier, tu vais ter síntese proteica muscular maximizada. Isso é o que nós conhecemos. E cuidado com uma coisa. Estes estudos foram feitos com proteínas puras. Está bem? Usando isótopos. Nós não ingerimos proteínas puras para o sistema. Nós ingerimos refeições que têm gorduras, hidratos de carbono, tem uma série de coisas. Então isto vale o que vale. Está bem? Isto vale o que vale. Não sei qual é a utilidade do ATP, sinceramente, porque os estudos indicam que o ATP é utilizado, o que nos dizem os estudos é que o ATP é metabolizado pelas bactérias do intestino. Portanto, não se consegue perceber. Isso foi escrito na carta do professor Stuart Phillips, é que o ATP, que foi adicionado ao HMB, está alguém a perguntar, não tem efeito, não é rastreável no organismo e provavelmente é metabolizado pelas bactérias intestinais. Portanto, não sei explicar, não vejo racional por trás. Eles também não responderam essa parte? Não, a segunda carta foi bastante extensa, vai com vários autores, vai o professor Stuart Phillips, o professor Tipton, vão uma série de autores, eles todos juntos têm mais de 2.000 papers publicados, são vários autores. É uma carta muito exaustiva, com perguntas bem profundas e nunca foi respondido. É um direito, as pessoas não são obrigadas a responder, só a primeira carta. Portanto, é o que é, mas só para que fique claro, em relação ao que eu estava a dizer, estamos a falar de utilizar leucina apenas quando ela está em falta. Acho que é importante que isto se diga. Tudo o resto é levar a veia para a praia. Não vejo outra forma não tenho outra forma de ver isto. E há trabalhos feitos só com suplementação de leucina sem efeitos. Tem um citado até no seu trabalho, Que foram do Andreu. E não eram nem com treinados, né? Eram exatamente, o do Brasil. E foi um estudo até foi bem controlado, com 3 gramas de leucina, né? Mas o consumo proteico deles era, vamos dizer assim, o consumo era bom, né? Então eu acho que já mostra que realmente não tem influência, né? Sempre que tu estás entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo dia, não vejo grande hipótese. Aliás, a meta-análise do Brad Schoenfeld, que ele fez agora recentemente sobre HMB,
vai precisamente nessa linha, que era algo que nós já tínhamos dito no paper do Medicine and Science também. E nós também temos dados para sair, estejam atentos, vai ser uma meta-análise nossa. Inclusive ela já deveria estar disponível agora no ACSM, no Congresso do ACSM, que infelizmente foi cancelado por causa do coronavírus, né? Mas nós já tínhamos inclusive o póster aceito e o abstract aceito para o ACSM, e nós temos uma meta-análise feita por nós, por mim, pelo Everson Nunes, um colega do Brasil que trabalha em McMaster, pela Josie, pelo Rob Morton e pelo Stuart Phillips. Temos uma meta-análise que vai sair em breve, portanto esperem um pouquinho, e que nós também avaliamos estes efeitos em contexto meta-analítico. E mantenho, não mudei de opinião ainda. Posso mudar, não me importa mudar de opinião, mas para já não mudo. Legal, ó, viu, pessoal? Primeira mão, vai sair a meta-análise aí, fiquem atentos que vai valer a pena. Se estiverem atentos, quando o Medicine and Science, que é a revista oficial do ACSM, publica os abstracts dos posters e das apresentações dos posters temáticos, geralmente em maio ou junho. Eu presumo que este ano não seja diferente. Se estiverem atentos, vão poder encontrar lá os resultados preliminares da nossa meta-análise. Legal. E outra questão também que se discutia muito, e aí falava dessa aplicabilidade em doses, que às vezes não conseguem consumir boas quantidades de proteína, enfim, por vários fatores, daqueles estudos que mostravam que uma quantidade menor de proteína adicionada com a leucina tinham efeitos ali na síntese proteica parecidos, enfim, iguais a uma quantidade de whey protein, uma dose maior, né? Aquela dose recomendada de 20, 25 gramas, eu não me lembro quanto era. Isso também faz o sentido? Tem essa aplicabilidade? O que você acha sobre isso? Faz sentido. O que tu estás a falar são os trabalhos do Tyler Church-Venet. Pronto. Há um de 2012, há um de 2014. Faz sentido. Se tu usas uma menor quantidade de proteína, uma menor quantidade de aminoácidos essenciais, faz sentido que dando leucina, mas repara, o Tyler precisou de 5 gramas de leucina para conseguir, se a memória não me falha, estimular a síntese proteica muscular ao mesmo nível do whey. Se a memória não me falha. O trabalho de 2014, acho que as questões dos valores. Eu tenho uma boa memória, mas se disser alguma coisa que não esteja bem certo, fica aqui o meu meia-culpa. Mas a ideia que tenho é que ele precisou de 5 gramas de leucina para conseguir resgatar a síntese proteica muscular nesse trabalho. Mas consegues fazer isso. Volto a dizer. Mas tu não consegues fazer isso só com leucina. Tu precisas sempre dos outros aminoácidos essenciais. Mas eles, se eu não me engano, acho que eles usavam 6 gramas de whey, que é uma quantidade bem baixa, né? 6,25 gramas. Exatamente. 6,25 gramas. Sim, uma quantidade baixa, mas que já tem uma boa quantidade de aminoácidos essenciais. Mas repara que ele foi obrigado a subir o limiar da leucina para 5 gramas. E eram jovens. E outra pergunta já pegando o gancho, que a gente tem falado muito da síntese proteica muscular, né? Mas, e aí tem trabalhos dizendo que de forma crônica, que mostram também que a síntese proteica muscular nem sempre vai ditar esse ganho de massa muscular. O que você acha disso também? Qual é a sua opinião embasada, lógico? Eu apanhei com cortes, não consegui perceber a pergunta. Desculpa. Que alguns trabalhos, né, a gente fala muito da síntese proteica muscular, de forma aguda, né? Estimulou a síntese e tal, mas alguns trabalhos mostram que, de forma crônica, nem sempre a síntese proteica muscular sendo ativada ali vai mostrar pra gente o efeito no ganho de massa muscular. E eu queria saber a sua opinião. Eu vou-te fazer um paralelismo muito simples. Tu, quando olhas para o efeito da síntese proteica muscular em 3, 5 horas, isso não te diz rigorosamente nada sobre a hipertrofia muscular. Estás a ver uma janela. Da mesma forma que, porque tu oxidas mais gordura durante o exercício, não quer dizer que percas mais massa gorda. Continuas a olhar, tu estás a ver o mundo por um funil. Exatamente. Não interessa nada. Interessa até o filme ao fim de algum tempo. E o que nós sabemos é que a síntese proteica muscular inicial, pelo menos até as primeiras 3 semanas, é meramente adaptativa. Na primeira semana é claramente adaptativa ao treino. Portanto, tu quando começas a treinar, tu tens uma síntese proteica muscular aumentada por processos reparativos e não propriamente hipertróficos. Queres-me entender? Só quando a síntese proteica muscular se encontra aumentada de forma consistente a partir de 3 semanas até 10 semanas, isto é um trabalho do Filipe Damas, no Brasil, bem interessante, é que tu tens uma correlação da síntese proteica muscular com a hipertrofia. Portanto, porque aumenta a síntese proteica muscular em 3 horas ou em 5 horas,
nunca dizer que haja mais hipertrofia muscular. Tu vais ter que ter essa síntese proteica muscular de forma sustentada para teres um efeito na hipertrofia muscular. O António Pedro fez uma pergunta muito interessante. Estamos os dois de calças de pijama. Eu não estou de calças de pijama, por acaso. Eu tô. Eu não, estou de calças, não estou de calças de pijama. Precisamente porque tive receio que alguém me perguntasse se estava de calças de pijama. Estava com vontade de fazer live de pijama, mas achei que era um bocado hardcore. Não, estou vestido, António, pode estar a descansar. Mas, então, dando prosseguimento. E nessa questão, então, da síntese também, já vou colocar outra questão. Já algumas recomendações dizem para a gente que seria interessante, né, fracionar, né, colocar doses de proteínas ali, boas doses, em algumas refeições, né, 4 refeições durante o dia, enfim. E isso realmente faz sentido? Quanto isso pode ter de impacto no resultado final? Ou a quantidade de proteína final é o que vai ditar o ganho? Sabes que esse é um assunto que dá para discutir com o professor de Philips durante umas Eu sei. 5 horas. 5 horas. A quantidade total de proteína é mais importante. Okay? Eu vou tentar resumir isto, vou estar aqui eu não quero continuar a vomitar estudos, porque daqui a pouco o pessoal acha que eu sou doido e que passo aqui a vida a ler estudos e vamos lá ver uma coisa. O fracionamento é interessante. Okay? Estás a falar do fracionamento. Exatamente. Não do timing. O fracionamento. Sim, do fracionamento. O fracionamento é importante. E a pergunta é quando? Tu tens trabalhos que mostram que o fracionamento é interessante, não é? Tens aquele trabalho muito, muito interessante feito pelo José Areta, com o Alice Burke, que mostra precisamente essa vantagem do fracionamento e não é o único. Não é o único. E mostra que é melhor uma quantidade de 20 gramas de X em X tempo do que propriamente fazer 2 tomas, melhor fazer 4 tomas do que 2 tomas com uma quantidade maior de proteína. Ou seja, o que ele mostra é que uma quantidade de 20, 25 gramas, 30 gramas é suficiente para efetuar uma síntese proteica muscular de forma sustentada, em vez de duas doses maiores e mais afastadas do tempo. Agora, a pergunta é, quando é que isso importa? Não é? O mais importante, a meta-análise do Brad Schoenfeld mostra que é a quantidade o principal fator. Agora, quando é que interessa fracionar? Eu, pessoalmente, opto por fracionar sempre aos meus clientes. Não vejo vantagem de não fazer. Eu prefiro fracionar. Eu tenho que dar aquela meta de proteína diária. Porquê é que eu vou fazer isso? Porquê é que eu vou colocar a proteína só em 2 refeições, ao pequeno almoço ou ao jantar? Não vejo lógica. Eu fraciono sempre. Da mesma forma que, apesar de não existir janela anabólica nenhuma, não é? Eu aproveito o pós-treino para alimentar os meus clientes com proteína. Porque também não há efeito deletério nenhum. Temos que ser pragmáticos. Não é? Qual é o efeito negativo da proteína no pós-treino? Zero. Zero. Portanto, pode não haver vantagem. Sim, não estou a dizer que há. A janela anabólica provavelmente tem 2 horas até 24 horas. Portanto, não é uma janela, é um portão. Bem grande. A porta de um castelo. Está muito longe de ser uma janela de uma casa. Não é? Portanto, a questão é, quando é que importa fracionar? E tive essa discussão com o professor de Philips e ele disse uma coisa que é verdade. O fracionamento ganha mais interesse quando tu estás em déficit calórico, ou quando, do ponto de vista de treino, o teu stress, a tua periodização, vai-te colocar em enorme demanda. Quando tu tens uma altura mais estressante, mais intensa em termos de treino, por força da periodização de treino que estás a fazer, então faz todo o sentido. Ou seja, quando tu vais entrar numa fase, num microciclo, por exemplo, ou num mesociclo, de elevada intensidade, faz sentido fracionar. Se estás em déficit calórico, faz sentido fracionar. Se és mais velho, faz sentido fracionar. Se estás sob stress, faz sentido fracionar. Faz mais sentido. Agora, qual é o problema de fracionar nos restantes casos? Absolutamente nenhum. Está bem? Agora, nestes casos em que eu disse, portanto, sob stress, mais velho, déficit calórico, é aí que tu tens a maior diferença. Mas eu, para mim, não vejo razão nenhuma, não vejo absolutamente motivo nenhum para não fracionar. Certo. E já também pegando o gancho, a gente sai um pouco até só da leucina, do HMB, já estou falando um pouco mais de proteína. Mas e aquela proteína antes de dormir, né? Também que ficou bem falada. É um bom momento para a proteína, né? Digamos assim, ponto. É um bom momento para ingerir, ponto. É uma oportunidade ou é algo que realmente pode fazer diferença? Sim, parece que sim, mas há uma questão que me incomoda nesses trabalhos que mostram a vantagem de fazer casinha antes de dormir. São trabalhos feitos na Holanda, do laboratório do professor Luc van der Lume. Há 2 coisas que me incomodam, e já disse várias vezes. É que nunca se iguala a ingestão proteica entre grupos nesses trabalhos.
O trabalho dos Esse é um Tim ponto. Schneiders não iguala a ingestão proteica entre grupos. Mário Belém, mesma coisa. O trabalho, já não lembro do outro colega, do Schneiders, e há ainda mais um outro trabalho, que também não iguala a ingestão proteica entre grupos. Então eu fico na dúvida se é a quantidade proteínica diferente entre grupos ou se é o timing. E depois tens trabalhos em que só mexem no timing, o inclusive do Jean António, que não encontra diferença nenhuma. E tens outro trabalho, aí tem um problema que é a amostra que é extremamente pequena, também do Jordan Joy, que não mostra diferença nenhuma. Portanto, sim, parece ser importante, sem dúvida, mas eu não estou muito confortável em apostar muito dinheiro num estudo que tem grandes diferenças de proteína de grupos. E são grandes diferenças. E até te digo as diferenças, que por acaso até os tenho aqui. 1,74 gramas versus 1,2. Isto é a diferença no trabalho do Peter Hess. Tens uma diferença, por exemplo, de 1,9 para 1,3 no trabalho do Tim Schneider. Tens uma diferença de 1,2 para 1,76 no trabalho da Marie Belém. Portanto, tens aqui diferenças proteicas bem grandes entre grupos. E depois pegas nos outros trabalhos, pegas no trabalho do José António, que já tinha dito. Só o timing, que ainda de manhã à noite não há diferença. E isto vai continuando. Tens um outro trabalho acho que é do Jordan Joyce, a memória não me falha, que também não encontra diferenças. Ou seja, eu gostava de ter estes trabalhos feitos com igual gestão proteica entre grupos e ver se realmente há essa diferença. O Ficava que mais não é. confortável. O que não Claro, também não é. vejo problema nenhum em fazer casamentos de dormir. Acho que Sim, será claro. benéfico. Mas acho que os resultados deviam ser vistos igualando a gestão proteica entre grupos. E é uma coisa que nunca se fala. E é algo que não é difícil, né, de fazer, né? Você, quer dizer, claro, você consegue fazer o controle, né? Então, realmente, essa é uma questão. Até conversei isso com o professor Vitor, e ele também tinha essa opinião na época, que era complicado dizer por conta dessa diferença de proteína, né? Não é algo que tu possas ignorar, não é? Não podes ignorar. Exatamente. Uma diferença. Tu não podes comparar 1,2 gramas de proteína por quilo versus 1,76. Porque Mas 1,76 está num intervalo ótimo. E 1,2 não está. E a gente pode dizer que um intervalo ali de segurança, vamos dizer assim, você pode até ter uma diferença de proteína, mas se tiver acima de 1,6, 1,6 ou 1,8, ali você já consegue igualar melhor as coisas, porque você É já tem aceitável. uma, É é aceitável. uma É hipótese. aceitável. É aceitável. Sim. Repara, tu tens 1,62 de média, é o que mostra a meta-análise do Rob Morton no British Journal of Sports Medicine. Tens 1,62, é média. Mas se queres estar à vontade, 2,2 é garantido. É onde tu tens o intervalo onde tu tens a certeza que vais ter quase 100% de quantidade garantida. Ou seja, se queres ter mesmo a certeza, vais acima dos dois intervalos de confiança e tens 2,2. Tá bem? Portanto, 2,2 é assim, repara, no nosso trabalho, sabes qual era a gestão proteica no nosso trabalho na Medicine Science e nos outros dois trabalhos que saíram? A gestão média dos nossos participantes, média, não estou a falar por grupo, que havia grupos que tinham mais, 3,1 gramas por quilo é aquilo que os nossos atletas ingeriam. 3,1. E nós não influenciamos, só corrigindo os que estavam abaixo de 1,6. E a média era 3,1. Porquê? Porque todos eles tomavam whey. Todos eles ingeriam ovos, skirs, iogurtes proteicos. Hoje em dia é muito difícil. Eu falo para mim, na consulta é muito raro apanhar alguém que tem uma gestão proteica abaixo de Sim, 1,6. Eu dificilmente apanho. com certeza. E outros também que são, outro suplemento que é o queridinho, que a gente já falou um pouquinho, passou por ele, claro, mas também entra nessa mesma situação do HMB e da leucina, que é o BCA, que para muita gente ainda é um suplemento, ainda é muito utilizado, né? Ainda nos mais vendidos. O que você tem a dizer sobre o BCA? O BCA é a leucina com os primos, não é? O BCA é a leucina com os primos, não é? Que eu já expliquei que são primos um bocadinho fraquinhos, não é? Eu não vejo grande utilidade para o BCA. Há uma meta-análise do Raimi que diz que podem reduzir o dano muscular se o mesmo for moderado ou baixo. Pronto. A questão do dano muscular. Mas a pergunta é, será que eu quero inibir o dano muscular? Será que eu quero inibir a degradação proteica muscular? Isto aparece constantemente. Queremos inibir a degradação proteica muscular. Queremos inibir o dano muscular. Eu não sei se é uma boa ideia inibir o dano muscular. É um facto que são estudos em animais e feito com fármacos, não propriamente de forma natural, mas os estudos em animais em que se inibe a síntese proteica muscular utilizando
fármacos, inibe a degradação proteica muscular usando fármacos, ou inibe a inflamação. Os anti-inflamatórios têm sido estudados e mostra-se que os anti-inflamatórios inibem as adaptações ao treino, não são muito benéficos. Portanto, eu fico sempre um bocadinho na dúvida. Os BCAAs são usados por duas razões. Uma é porque, aparentemente, reduzem o dano muscular. Portanto, essa é uma das questões, e a metanase do Raimi também tem sido alvo de algumas críticas, nomeadamente questões de heterogeneidade e não sei o quê. Mas eu nem vou entrar por aí. Portanto, a primeira questão é essa. Dano muscular moderado, baixo. Okay? Se calhar, em alguns casos, dano muscular mais severo, não se vai ver efeito nenhum. Depois a segunda questão é a teoria da fadiga central, que é aquela ideia dos BCAAs competirem pela barreira hematoencefálica, com o triptofano, etc. A questão da serotonina, que eu acho que tu em algum ponto irias tocar por esse assunto. A última meta-análise que saiu, embora encontrando alguns efeitos interessantes, e eu já falei disto no podcast do Gabriel, que está aqui alguns, acho eu, a assistir à live, no Phil da Pedal podcast, falei com o professor de Phillips sobre isso. A última meta-análise não mostra qualquer efeito dos BCAAs na fadiga central. Ponto. Está bem? Portanto, é mais um assunto que foi levantado, e eu volto a dizer, é a teoria da fadiga central. Não é o facto da fadiga central. Está bem? A teoria da fadiga central dizia isso, dizia que os BCAAs competiam pelo triptofano, e como competiam pelo triptofano, teriam um efeito. Combatia o efeito de pressão do exercício e a fadiga de pressão do exercício. Eu prefiro combater esse efeito com cafeína, que é o inibidor competitivo dos receptores adrenérgicos, do que propriamente usar BCAAs. Continuo a achar que não são a melhor solução. Portanto, os estudos com BCAAs são fracos. Se tiver algum efeito, será eventualmente no dano muscular, moderado, baixo e pouco mais. Olha, é um pouco um paralelismo com a glutamina. Se tem algum efeito, será em exercício de endurance prolongado, eventualmente por questões de permeabilidade intestinal e eventualmente em contexto clínico. Portanto, internamento. E sim, no contexto clínico, sim. As guidelines da ESPERM contemplam glutamina como suplementação para doentes críticos, mas doentes críticos queimados. Portanto, nem sequer é para tudo. Está bem? Mas é importante dizer, até nessa meta-análise, eu não lembro agora a quantidade, provavelmente você vai saber. Eram grandes doses de BCAA, né, que ele coloca no estudo, né? Não era aquela dose que o pessoal toma ali depois de treinar. 10 gramas para cima. É, que o pessoal toma aqueles scoopzinhos de 5 gramas e são doses bem altas. Né? São doses bem altas. E eu volto a dizer, o que é que os BCAAs... Alguém que me explique como é que suplementar BCAAs de forma isolada tem o resultado num dano muscular, e suplementar o whey, que tem a mesma quantidade ou mais de BCAAs, não tem esse efeito. Expliquem-me isto. Se me conseguirem explicar isto, eu estou pronto para mudar de opinião. Eu estou sempre pronto para mudar de opinião. Sempre. Tenho que me convencer bem, não vou em modas. Isso aí não vale a pena. Com certeza. Não sei se para você também chega aí bastante, aqui no Brasil chega bastante paciente com aquele combo whey protein, glutamina e BCAA para tomar no pós-treino, para dar o... No pós-treino. Não vejo vantagem de dar glutamina. Como disse, glutamina não vai. E dar BCAAs com whey, levar areia para a praia. Voltamos ao mesmo. É como, para a praia leva um saco de areia. Não? O pessoal gosta de... Quando fala em suplemento, o pessoal gosta de gastar um dinheiro. E tem que até tomar cuidado, que teve um dia que eu falei, se eu não me engano, foi da glutamina, e foi até uma pessoa de Portugal que me mandou mensagem no privado falando assim, vai falar com o mestre, não vou dizer o nome do profissional, que é um brasileiro aqui, vai ver lá o que o mestre posta, ele não fica se escondendo atrás de estudo científico. Eu falei, olha, realmente... Há uma razão pela qual eu detesto redes sociais e cada vez participo menos em redes sociais e detesto fazer lives. E estou a fazer aqui só por uma questão porque tenho muita consideração por ti e muito obrigado. Acho que é importante. Eu detesto, fujo disto à força toda por uma razão simples. É que tu no mundo real, tu tens um médico em consulta e o médico diz, você faz isto. E a pessoa faz. Não abre o bico. Mas se o médico disser aquilo nas redes sociais, o indivíduo que está calado na consulta, ele vai chamar todos os nomes possíveis ao médico, ele vai ao PubMed e ele já é um especialista. É que se tu te expões nas redes sociais, tu vais ser criticado por toda a gente, e toda a gente vai chatear. Olha, tu já deves ter ouvido falar num trabalho que nós publicamos aí com o Heitor Santos, do Brasil, sobre o óleo de coco. Esse trabalho já me trouxe dissabores que nunca mais acabam. De toda a espécie. Já me mandaram rasgar o diploma C que eu tinha, já me ameaçaram. Enfim, não vale a pena. Se tu
Se tu quebras aquilo em que as pessoas acreditam, se tu mexes na crença, tu tens um problema. E tu Com vais ter um certeza. problema. Porque tu não estás a debater, tu estás a querer debater de forma razoável com quem está numa posição pouco razoável. Não consegues mover uma pessoa com razão quando a pessoa está numa posição completamente irracional. É tempo Com perdido. Portanto, certeza. nesses casos eu simplesmente evito, a pessoa chama-me os nomes que quiser, eu finjo que não vi nada, não estou para debater. Já tive essa situação de pessoas a debaterem comigo com mestres desses, que usam glutamina, já tive essa guerra com óleo de coco com outro profissional. Não vale a pena. Não Eu vale. não vou pretender debater a pessoa. Não me interessa discutir pessoas. Interessa-me trocar ideias. Discutir pessoas não é algo que não tenho disponibilidade, sinceramente. Se quiserem É trocar isso. ideias comigo, ótimo. Discutir pessoas é demasiado pequeno, é muito mesquinho, não vale a pena. E isto não é uma questão de ver quem é que tem mais seguidores e a razão não aparece porque se tem mais seguidores no Instagram ou porque se tem mais. Não é por aí. Exatamente. Exatamente. E nós devemos construir, para resumir isto de uma forma muito simples, tu deves de construir as tuas ideias, o teu sistema de crenças deve ser baseado em dados científicos e não em crenças. Quando tu tens alguém que constrói algo com base em crenças, não vale a pena estás a debater. Estás a perder o teu tempo, a gastar ATP de forma desnecessária. Exatamente. E a live até acabou nosso tempo, ela caiu, mas eu botei de novo só para a gente encerrar e você também poder dar as suas palavras finais. Mas eu queria também que você falasse um pouquinho do evento, né, que você vem no fim do ano, infelizmente, com tudo que aconteceu, teve que mudar de data, né? E também falar um pouquinho sobre o trabalho que você tem feito com o próprio Heitor, né? Com o Gustavo Mentel também, né? Vocês têm alguns artigos interessantes. Tem sido legal essa parceria de vocês. Olha, portanto, como sabes, era suposto ter acontecido o International Sports Nutrition Conference no Brasil. Eu fui convidado gentilmente pelo Filipe Donato, que fez todo o esforço para que eu fosse e tinha todo o gosto em ir, mas houve este percalço, não é? E a organização, de forma bastante responsável, obviamente, decidiu que não era uma boa ideia fazermos um evento no Brasil com as condições atuais de coronavírus e com tudo o que há. Aliás, tudo ficou cancelado. Eu costumo dizer, então, de brincadeira, que realmente o meu 2020 foi cancelado, em termos de eventos, por esta questão que nos preocupa a todos. É uma pena, vamos ver em novembro se temos condições, acredito que sim, para que eu possa estar aí no Brasil e possa desenvolver um pouco mais sobre estes assuntos no Brasil. E vamos ver como é que corre. Em relação a essa parceria, olha, isto começa tudo com um convite do Heitor para participar num artigo com ele sobre zinco. E eu não o conhecia, era alguém do Facebook, né? Falei com ele, acabamos de ficar amigos, fizemos esse trabalho no zinco, portanto fizemos outro trabalho no zinco, já com o Brad Schoenfeld, do tal da Clinical Nutrition, e fomos trabalhando juntos, eu e o Heitor fomos trabalhando juntos. Entretanto, surgiu uma oportunidade, eu tinha feito uma recolha de dados inicial para fazer uma revisão sobre o whey e cancro. E eu tinha uma promessa que se as coisas corressem bem, portanto, a minha mãe há uns anos atrás teve um princípio de cancro no útero, que felizmente se resolveu com uma esterectomia radical, portanto, com uma intervenção mais profunda, mas que felizmente se resolveu e eu tinha feito uma promessa a mim próprio que se houvesse oportunidade eu iria tentar produzir alguma coisa na área do cancro, sendo extremamente difícil contribuir na área do cancro, porque é uma área com muita investigação e extremamente exigente, como deve ser. E eu tinha alguns dados sobre o whey e cancro e a minha pergunta era sempre a mesma, será que eu posso prescrever o whey a quem tem cancro? Esta pergunta caía constantemente em cima da minha cabeça. Depois apareciam um montão de pessoas, mas o whey estimula o mTOR é mau para o cancro, e, mecanisticamente não era bom, e mas tenho que ver se os estudos validam, porque as pessoas perdem muito tempo e deliram muito com estudos em caixa de Petri e em animais. Eu costumo dizer na brincadeira que vou-me preocupar com isso no dia em que tiver uma caixa de Petri no consultório ou um rato no consultório para dar uma consulta. E como isso nunca aconteceu, quando no dia em que eu tiver linhas celulares sentadas no consultório para dar consultas, isso interessa-me. Até lá eu tenho que ver as coisas validadas em humanos. E então comecei a ver em humanos o que é que existia, era muito pouco. Entretanto, comecei a fazer também uma pesquisa, eu e o Heitor, em relação a estudos em animais e fizemos um apanhado de evidências, os dois, de forma sistemática e tentamos perceber o que é que se passava. E surgiu a oportunidade de convidarmos o Gustavo, que é um excelente investigador. Gustavo, portanto, participou
connosco, foi bastante bom, ele tem uma pessoa com muita experiência, na área do cancro sobretudo, etc. E participamos nesse trabalho, que acabou por sair na Pharmacological Research, e entretanto também surgiu a oportunidade de eu participar num outro trabalho com o Gustavo e com uma aluna do Gustavo, que tinha a ver com proteína para quem tem cancro. Surgiu essa parceria. O Heitor é uma parceria que eu tenho já longa, já com vários trabalhos, até inclusive o último que saiu sobre a vitamina D, este agora da vitamina D, que também vai aparecer, entretanto, na Clinical Therapeutics, está agora nas fases de provas, e são pessoas que têm uma visão muito interessante, é uma parceria que eu tenho muito interessante com investigadores no Brasil, e que eu gostava e que vou tentar manter, não é? Se houver oportunidade, e estou sempre disponível para colaborar com quem tem interesse. Não é? Acho que não há nada de extraordinário, e acho que é importante, repara, isto nunca aconteceria se não houvesse internet e se não houvesse... Nós estamos aqui, tive há pouco a criticar as redes sociais, mas tem coisas positivas. Permitiu que, por exemplo, tivesse uma colaboração com o Heitor e com o Gustavo e com o Scott Howell, etc, etc. Portanto, a internet também nos aproximou um bocadinho, e só uma coisa, eu não gosto muito do termo isolamento social, é isolamento físico. Nós podemos continuar a socializar como estamos a fazer agora. É um isolamento físico, não gosto da questão do termo isolamento social, acho que não devemos isolar-nos socialmente, devemos isolar-nos fisicamente, por questões de segurança. Está bem? Com certeza. Meu amigo, a gente está indo para a reta final. Eu queria agradecer muito, muito mesmo a sua presença, a aceitar o convite. Obrigado, como você já citou que não é algo que você gosta, que abriu uma exceção aqui para mim. Eu fico muito lisonjeado mesmo, de coração, muito importante. E nesse momento como que a gente está vivendo, as pessoas realmente estão mandando feedbacks positivos, dizendo, olha, está sendo muito legal, tenho aprendido muito com os profissionais, conhecido profissionais de Portugal. Eu acho que esse link, como você falou, não é isolamento social, a gente tá longe, mas a gente tá mais unido do que nunca, né? Porque é necessária essa união para a gente passar por tudo isso. Então, agradeço mesmo a sua presença, de verdade, sabe o quanto eu te admiro, né? Desde que a gente se conheceu lá no Isaac, eu sempre sempre te perguntei, fui nas suas aulas, tive a oportunidade em aula sua também, sempre com muita informação legal. Então, muito obrigado. E eu queria que você deixasse uma palavra final aí para o pessoal que assistiu. Olha, não há grandes conselhos que se possam dar às pessoas. O conselho que eu dou às pessoas olha, foi um conselho que me deu há uns anos atrás o professor Kevin Tipton, quando estive no Porto, na altura em que eu conheci o Vítor Hugo Teixeira, que tu tiveste, já falaste com ele no outro dia. Nós estávamos a discutir coisas novas. Esta questão da novidade. Nós gostamos muito de coisas novas. Temos aquela ideia que o nutricionista é como um gadget. O último modelo, a última invenção é melhor. Eu não sou um iPhone. Está bem? Os nutricionistas não são iPhones. Nós precisamos de ter evidência substancial. Portanto, o conselho que eu dou às pessoas é o conselho que o professor Tipton me deu em 2015. Mantenham, sejam céticos de mente aberta. Mudem a vossa opinião, mas não mudem por qualquer coisa. É o conselho que eu posso dar às pessoas. Portanto, céticos de mente aberta. Estejam flexíveis para mudar de opinião, mas não mudem de opinião só porque é novo. Mudem de opinião porque realmente vale a pena. Esperem um pouco, vejam se a evidência, se o puzzle realmente vai no sentido de mudar de opinião. Não embarquem em novidades. Eu sei que os colegas mais novos, nutricionistas que estão há pouco tempo no mercado, gostam muito de embarcar em novidades. Por favor, tenham um pouco de calma, esperem um pouco para ver, deixem a poeira assentar para ver se realmente vale a pena mudar de opinião. É o conselho que eu deixo às pessoas em geral na sua vida, sejam céticos de mente aberta. Estejam dispostos para mudar, não sejam inflexíveis, mas também não mudem só porque sim. Está bem? Legal, isso aí. E deixando essa mensagem aí para vocês, agradeço a presença de todos. Felipe, muito obrigado mais uma vez. Está tudo de bom para você e para tua família. Obrigado, um abraço. Tá? Corra tudo bem pelo Brasil. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, gente.